Fala pessoal, alguma vez você já viu uma motocicleta com um enorme buraco na lataria? Um avião pousando verticalmente sem pista? Ou talvez você saiba por que há uma entrada de fone de ouvido nas turbinas? Assista a essa seleção, nela temos respostas para todas essas perguntas e mais um monte de outras coisas que você verá pela primeira vez em sua vida. Vamos lá! Você não deve achar que ter um gambá em casa seja uma boa ideia. Mas e se ele for albino? Sim, eles existem. Esse amiguinho parece ser o animal mais fofo da Terra. E vale a pena lembrar que em condições confortáveis ele não vai poluir o ar. Então, esses donos provavelmente não têm problemas com mau cheiro em casa. Esqueça a Harley Davidson, isso é coisa do século passado. Olha só essas motocicletas elétricas do futuro, fabricadas por uma empresa britânica. Os fabricantes estão confiantes de que muito em breve serão capazes de quebrar o recorde mundial de velocidade em sua categoria. Eles planejam acelerar a moto a 400 km por hora. Você reparou nesse buraco estranho no corpo dela? Essa não é apenas uma escolha de design diferente. Isso é um verdadeiro túnel de vento que reduz a resistência do ar e melhora as propriedades aerodinâmicas do veículo. Uau, isso é que é uma piscina. Deve ser muito legal dar várias festinhas nela. Bem, temos uma má notícia. Nela você não pode nem nadar. Essa é uma instalação especial de geração de ondas construída na Universidade de Edimburgo, no Reino Unido. Ao longo de todo o perímetro da piscina existem dispositivos que fazem a água se mover numa determinada direção. Mas para que ela serve? Com a ajuda dessa engenhoca, os cientistas podem obter uma combinação de ondas de literalmente qualquer complexidade, o que significa que podem estudar seu efeito no ambiente ao seu redor e descobrir como podem ser usadas para produzir energia elétrica. Por que você acha que há uma entrada para fone de ouvido na turbina de uma aeronave? Não é para os funcionários do aeroporto escutarem o último álbum da Billie Eilish. É assim que o pessoal em terra fala com a tripulação enquanto a aeronave ainda não decolou. Essa instalação é um pouco assustadora, não acha? Ficará ainda mais assustador quando dissermos que é uma pessoa de verdade ali dentro desse pacote. Com esse trabalho, o artista plástico Lawrence Malstaff quis expressar sua preocupação com a situação ecológica na Terra. Mas não se preocupe, na verdade, tem ar suficiente lá dentro para respirar tranquilamente. Ele entra pelo pequeno tubo, enquanto o segundo tubo, ao contrário, suga o ar e cria o nível de vácuo desejado. Alguns cientistas argumentam que os animais de estimação podem ficar deprimidos, assim como os humanos. E não se trata apenas de cães e gatos. Até mesmo os patos podem ficar desanimados com o tédio. Pelo visto, foi para evitar isso que algum fazendeiro inteligente construiu um parque aquático para seus bichinhos. Nos comentários dessa maravilhosa estrutura, algumas pessoas estavam falando de crueldade com os animais, mas parece que se os patinhos não gostassem, eles não ficariam de um lado para o outro por horas, certo? Será que isso são fadas do desenho animado do Peter Pan? Quase. Isso são uns insetos alados chamados efeméridas. Eles se desenvolvem na água e depois voam em massa para a terra para a reprodução. É este processo que estamos observando. O mais surpreendente é que este período dura apenas um dia, após o qual os insetos morrem. Ou seja, isso é uma dança pré-morte. Se a simples menção da palavra meditação deixa você entediado, talvez você ainda não tenha encontrado uma maneira de se desligar do mundo exterior. Temos certeza de que, com esse dispositivo, você definitivamente ficaria zen. Veja só, é tudo relativamente simples. Debaixo da superfície de vidro da mesa há um recipiente com areia branca. Uma bola de metal que é controlada por ímãs embutidos desliza lentamente por ele. Porém, o mais legal é que os padrões de movimento da bola mudam constantemente e o resultado são esses desenhos incríveis. A areia também pode ser iluminada, o que transforma a mesa em um móvel futurista. Veja como essas máscaras parecem realistas. Elas são feitas de um silicone muito macio, por isso são capazes de acompanhar qualquer movimento da mandíbula da pessoa. Se imitassem também um pouco das expressões faciais, não seria possível distinguir de forma alguma de um rosto real, mesmo de perto. Esse cara, embora pareça uma criatura extraterrestre, na verdade vive no Mar do Caribe. Mas não é recomendável manter essas vieiras de fogo em um aquário. Isso se deve às peculiaridades de sua alimentação e não ao seu brilho incomum. A propósito, ele não tem nada a ver com a eletricidade. Esta é uma luz refletida, semelhante à que a Lua emite. É justamente ela que atrai o plâncton, do qual se alimenta o molusco.
Parece que fazer um grafite nunca foi tão fácil como é com essa luva, e parece incrivelmente legal. Só que o cara, pelo visto, ficou tão nervoso com a gravação que teve dificuldade em fazer linhas retas. Uma pequena pausa hipnotizante. É assim que metais são banhados em prata através da galvanoplastia. Poderíamos, é claro, começar a explicar a física detrás desse processo, mas talvez seja melhor esquecer tudo isso por alguns segundos e apenas curtir o processo. Esses cactos estão bem, eles simplesmente estão dando frutos. Você não sabia que esta planta espinhosa dá frutos comestíveis? E como? Eles fazem parte da dieta de muitos países da África e da América Latina. Dizem que o sabor dos frutos da opúncia é doce, com um ligeiro azedume, como uma mistura de pera, kiwi e morango ao mesmo tempo. Um verdadeiro artista pode fazer uma obra-prima do zero, literalmente. Veja você mesmo. Esse escultor cavou 2 buracos no chão, fez um molde dentro deles para encher, despejou o concreto e depois juntou as duas partes. E fez uma escultura. É ou não é um exemplo de talento? Esse é o formato de festival ideal para quem quer manter o distanciamento social. E pode alugar um iate, é claro. Esse evento é realizado todos os anos no estado americano de Nova Jersey. Se chama Floatella. A boa notícia é que você não precisa de ingresso, basta ir ao local da festa e participar. A ruim é que aqui não tem muita música. Afinal, não dá para transportar um palco com equipamentos pela água. Você sabia que alguns aviões podem pousar verticalmente, assim como os helicópteros? Às vezes, isso é extremamente importante. Por exemplo, no caso de caças que operam em porta-aviões. Afinal, você não pode construir uma pista muito grande em um navio. Nessas imagens, vemos pousar verticalmente um F-35B Lightning II, uma modificação de uma das aeronaves militares mais populares do exército americano. Quem será que estava precisando de uma mistura de concreto com tanta urgência lá em cima? Bem, vamos revelar o segredo. O vídeo mostra o processo de construção de uma barragem. Para não ter que transportar o caminhão betoneira, os trabalhadores decidiram entregá-lo dessa forma inusitada. Pelo que parece, foi uma ótima ideia. Quando não há muito espaço em casa, faz sentido usar itens multifuncionais. O que você acha dessa opção, por exemplo? Um tapete que pode se transformar em uma cadeira confortável em poucos segundos. É inteligente, mas você com certeza terá que limpá-lo com muito mais frequência do que o normal. Peraí, qual é o truque? Isso é uma faca falsa? Nada disso. Essas são simplesmente as luvas mais resistentes do mundo. Elas aguentam tudo, até mesmo golpes de martelo ou fogo direto. Esses equipamentos são feitos de uma ampla gama de materiais: hidrocarbonetos, poliéster, vidro e elastano metálico. Será que isso é uma gravação real? Se é, o segredo é que a mão do cara é coberta por um material hidrofóbico, então a água não se mistura com ele. Essas misturas às vezes são usadas na construção e só podem ser removidas com uma pressão muito forte de água ou com produtos especiais. Isso não é nada de sobrenatural, apenas uma simples faixa de inversão, ou seja, uma faixa ao longo da qual os carros andam na direção contrária. Em grandes cidades, essas faixas podem ser adicionadas durante a hora do rush para aumentar o tráfego em uma mão e reduzir o congestionamento. Na China, eles decidiram usar essa tecnologia bacana em delimitadores. Em alguns países, eles não os usam, o que aumenta o risco de acidentes. Não há nada pior do que estar no meio da cidade com o celular descarregado, mas as cidades modernas estão tentando resolver esse problema. Aqui estão alguns bancos, por exemplo, que você pode encontrar em algumas regiões da Ásia. Você nem precisa conectar nada, basta colocar o celular no ponto desejado e ele carrega com tecnologia sem fio. Que coisa horrível será que aconteceu aqui? Será que é culpa de caçadores ilegais cruéis? Você ficará surpreso, mas não. Nada de terrível aconteceu nessa praia. Na verdade, turistas de todo mundo adoram vir a este lugar. Afinal, a cor vermelha da água são apenas pigmentos secretados por algas encontradas aqui. Portanto, se você quiser fazer seu próprio filme de terror, anote o endereço: Ilha de Hormuz, Irã, na interseção dos golfos Pérsico e de Omã.
Parece que esse amiguinho saiu da tela de algum desenho animado da Pixar. É assim que são os adoráveis filhotes de um polvo da subordem Sirrina. Eles têm nadadeiras no corpo e antenas engraçadas nas ventosas. Os cientistas raramente veem esses polvos porque eles vivem a uma profundidade incrível de mais de 1000 metros. Gostaríamos de ver o dono desse carro. Ele provavelmente dirige pela estrada com uma fantasia de algum super-herói. Temos um monte de perguntas para ele. Bom, por exemplo, ele não tem problemas com a aerodinâmica? E quanto ele paga por uma lavagem desse carro? E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.